Olá, amigos telespectadores, aqui Edu Bala. Seja bem-vindo ao OurinhosCast, o podcast oficial do Poder Legislativo de Ourinhos. Aqui a gente abre espaço para conhecer histórias, projetos e pessoas que ajudam a construir a identidade da nossa cidade. E hoje o nosso convidado é o arquiteto Gustavo Gomes, um apaixonado por Ourinhos que, além de contribuir para o desenvolvimento urbano, também se dedica a registrar a memória da nossa cidade por meio de um site, que é o Nossas Ruas, Nossa História. É um projeto que mostra como cada rua carrega lembranças, homenagens e significados. Gustavo Gomes, arquiteto formado pela Mackenzie, chegou em Ourinhos em 97. Isso. Participou da criação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifil, na época era Fil, né? Foi coordenador de urbanismo e colaborou na revisão do plano diretor da cidade. Além disso, escreve, dá palestras, mantém viva a memória urbana de Ourinhos. E é uma honra recebê-lo aqui, Gustavo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Edu. Tudo bem? Tudo certinho. É muita coisa aqui que você anda fazendo, né? Falta muita coisa ainda. A gente... Quando eu decidi ser ourinhense, eu resolvi que eu ia ser ourinhense mesmo. Então, tudo que me convidam, quase tudo que me convidam, eu participo. E hoje, por exemplo, eu sou presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, sou da diretora da PAI, voltei à prefeitura depois de muito tempo. Eu acredito que eu tenho trabalhado bastante para essa cidade. É um amor grande. Você é de São Paulo? Eu sou paulistano. E saiu de São Paulo para Ourinhos e disse que acabou casando com a cidade. Conta pra gente como é que começou essa sua relação aqui de carinho com a cidade de Ourinhos. É uma brincadeira do casar com a cidade, assim, porque eu casei com uma ourinhense, morava em São Paulo, nós moramos em Santos um tempo, depois eu vim para cá para fazer o terminal de ônibus da Circular, fui contratada pela Circular e fiz aquele projeto que eu considero talvez o mais importante da minha vida, pelo número de pessoas que se envolveram com esse projeto e com o uso do prédio, né? Mas depois eu me separei da ourinhense e casei com outro ourinhense, então porque eu queria a cidade, né? Eu considero que eu deixei de ser paulistano está lá no documento, mas eu era um número em São Paulo e aqui em Ourinhos eu tenho nome e sobrenome, acho que isso fez diferença para mim. Bastante. E como é que foi para você unir a sua formação acadêmica com a vida comunitária daqui, especialmente participando da criação do curso de Arquitetura e Urbanismo na época da FIL, que foi em 2003, hoje a nossa Unifil? Bom, eu sempre acreditei na educação como transformadora da sociedade. E quando eu entrei na faculdade, na FIL, eu fui dar aula no curso de artes. Eu estava em formação de mestrado. Aí quando eu me concluí o mestrado, começou a se falar do curso de arquitetura que Ourinhos a FIL queria fazer. E eu participei, tanto quanto pude, ajudando, porque eu acreditava que quanto mais arquitetos a cidade tivesse, mais a cidade seria beneficiada. Então essa luta eu encampei e participei bastante ativamente. E hoje você ainda colhe frutos lá de muitos alunos que você ajudou a formar, né? Sim. Alguns até que inclusive participaram de projetos junto com você para a cidade. Sim, eu sempre considerei o aluno um amigo, porque a relação que eu tinha com eles não era de amizade, mas de um companheirismo, porque eles estavam aprendendo, mas eu também. Aprendi muito dando aula. E muitos alunos brilhantes que saíram da faculdade, eu convido para participar de projetos, convido para discutir arquitetura e urbanismo, porque são pessoas muito importantes, brilhantes na minha história. E tem um grupo de WhatsApp com eles que a gente troca muita informação. Cada um tem a sua ideia, né? Sim, a arquitetura tem isso, né? Não tem um número exato, não tem uma fórmula para fazer um projeto. Então, colher ideias é sempre importante. Inclusive, a reforma da Praça Melo Peixoto foi uma iniciativa sua. Na época você estava na prefeitura, só que você fez um concurso, não foi? Não foi bem um concurso. Não foi bem um concurso. A ideia foi a seguinte: foi já no primeiro turma da faculdade de arquitetura. Um aluno brilhante, o Alfredo Amádio, fez como trabalho de conclusão de curso o projeto da praça. E o Toshio, que era o prefeito na época, foi convidado a ser da banca
desse aluno. De avaliação dele. E o projeto estava incrível mesmo. Mereceu 10. E assim que acabou, nós parabenizamos o Alfredo e eu e o Toshio conversamos. Vamos fazer esse projeto? Vamos realizar esse projeto? Na hora a gente já convidou o Alfredo, fizemos um grupo de professores da FIU junto com ele para transformar aquele projeto num projeto mais executável, né? Algumas coisas que a gente fez, inclusive, foi muito interessante que a pedido do prefeito a gente fez uma consulta popular, fizemos uma audiência pública, mantivemos na praça mesmo uma banquinha com um estagiário da Guarda Mirim recebendo, colhendo informações, sugestões, com a maquete física ali ao lado para que as pessoas olhassem e comentassem. Fizemos a incorporação dessas ideias no projeto, apresentamos de novo e aí foi construído. Foi um projeto muito bonito, assim, coletivamente falando, foi muito bonito. Porque aí uniu um aluno da Unifil, do curso de arquitetura, da primeira turma. Sim, primeiro. Praticamente ele já saiu empregado. Ele apresentou o TCC e já conseguiu o primeiro emprego. Não foi um emprego, porque ele nem recebeu por isso. Mas ele foi um trabalho assim, como vida, como currículo e como prazer de ter um nome, transformar praça, o seu projeto em algo viável e executado. Isso é muito raro. Muito dificilmente um aluno sai da faculdade já com um projeto já desse porte, né? São 10 mil metros quadrados de obra implantado, né? Foi muito bacana. E daquela época para cá, a praça andou sofrendo algumas alterações. Sim, teve mudanças durante os governos posteriores, né? Teve algumas pequenas mudanças, mas e até a pintura do piso que a gente não concordava, mas não podemos fazer nada. Tá certo. Vida que segue, né? Agora, Gustavo, vamos entrar no foco aqui, o projeto Nossas Ruas, Nossa História. Explica para os nossos telespectadores o site ruasourinhos.com.br, que aliás a gente vai mostrar aqui um pouco, dar uma navegada nele. E eu fui navegando no site, eu fui vendo a quantidade de informações que você incluiu ali, né? Mas como é que surgiu essa ideia de registrar a origem dos nomes das ruas? Bom, desde que eu conheço Ourinhos, eu tenho essa curiosidade, que acho que é das pessoas que gostam de história, que gostam de cultura. Afinal de contas, quem foram os expedicionários? Quem foi Arlindo Luz? Quem foi Altino Arantes? Né? E essa dúvida, inclusive eu, quando trabalhava na prefeitura como coordenador de urbanismo, eu recebia alguns alunos de ensino fundamental que iam lá, ou mãe, eu queria saber o nome da rua, por que é o nome dessa rua, porque a professora pediu para estudar. Eu falei, puxa, se tivesse um livro, né? E eu pensava num livro. E depois avançou a ideia para um site que é mais dinâmico e mais fácil de acessar, mais democrático, vamos dizer assim. E aí eu sabia, pela minha vivência legislativa, né, que toda rua, toda homenagem, praça, rua ou prédio público tem uma lei, mas o vereador ou o prefeito, quando mandam essa lei para ser aprovada, tem um projeto de lei que tem um histórico dessa pessoa. Então eu falei, se eu colher todos esses históricos e colocar disponível para a população, vai ficar fácil. Só que são 1.600 ruas. E eu fiz, né? Então, eu consegui encaixar esse projeto, que era um sonho antigo, na primeira lei Aldir Blanc de cultura do município, que foi feita no município. Eu consegui escrever o projeto, meu irmão que é jornalista, me ajudou no trabalho, e nós fizemos essa consulta aqui. Aliás, eu preciso agradecer muito o presidente da época, que era o Santiago, agradecer o pessoal da secretaria da Câmara Municipal. Câmara, com certeza. O Eduardo foi muito, muito solícito, me ajudou bastante. E nós fizemos esse levantamento fotografando página por página, porque não está escaneado dos antigos. Eu consegui alguns decretos na prefeitura e todos os projetos de lei que existiam aqui, eu tive que caçar folha por folha, olhando cada projeto de lei, porque eu não tenho separado as ruas.
Eu tinha que achar, é rua, então deixa eu fotografar. Então eu fotografei tudo isso, escaneei tudo isso, mandei para um pessoal que me ajudou a digitar esse material todo. Criamos um site, contratei um pessoal para criar o site e foram colocadas todas as informações. E aí, infelizmente, eu descobri uma lacuna muito grande, porque só a partir de 88 para frente é que todas as ruas tinham essa informação de quem era a pessoa. O histórico dela. O histórico dela. Até então, o prefeito ou o vereador criava a homenagem e estava criado. Infelizmente, muita coisa se perdeu. Eu acompanhei durante mais 1 ano e meio, quase 2 anos, procurando pessoas que eu conhecia, como alguns Milhari, alguns Mori, e pedindo informação e alimentando o site também com pessoas que não são da cidade, como Altino Arantes, que foi um governador do estado, e Getúlio Vargas. A gente foi colocando algumas coisas assim. Mas ainda tem uma lacuna de mais de 600 ruas que ainda não tem. Então, muitas vezes você vai procurar lá e não tem a informação. Tem a história do porquê que ela recebeu a denominação. A rua está lá, consta lá, pronta para receber essa informação, mas infelizmente não tem ainda todas. Então é um sonho ter alguma forma de você manter isso aqui. Até vou convidar um dia para conversar com o presidente da Câmara para a gente criar ser um link dentro do site da Câmara, porque muita gente que procura essa informação não acha, e o site da Câmara poderia ser essa forma de contato. E eu acho assim, existe uma crítica quando fala-se, mas vereador ganha para fazer só nome de rua. Eu acho que tem muitas outras coisas que o vereador faz, com certeza, mas não se deve nem desmerecer a nomenclatura de rua. A família que é homenageada, ela com certeza percebe e sente que alguém respeitou, alguém homenageou, houve uma compreensão de aquela pessoa que faleceu e que hoje é o nome de rua, foi reconhecida como importante para a história. Viu a importância dele para a comunidade num determinado período que mereceu receber uma denominação. Vou dar um exemplo. Meu sogro é o nome de rua hoje. Ele foi importante para a história de Ourinhos? Talvez não, porque era uma pessoa, talvez, entre aspas, comum. Mas todo mundo que eu encontro, com a minha esposa, e que fala, eu fui amigo do seu pai. Você não é só. Seu pai era meu melhor amigo. Muita gente. Então, uma pessoa que foi melhor amigo de tanta gente tem que ser homenageada. Tem que ser merecedor, né? Então, essa ideia de que a nossa história tem a ver com as pessoas que fizeram essa história, eu achei sempre muito importante. E o nome de rua, eu moro na rua Salinha Boamade. Eu quero saber quem foi Salinha Boamade. Quem foi essa pessoa? Então é importante. Eu acho que no começo da construção de uma cidade, se denominava muitas ruas. Por exemplo, a gente tem no Matilde aqui ruas com o nome dos municípios circunvizinhos. Ou ruas que remetem a alguém que teve... ou foi martirizado, um Marte, tipo Tiradentes, ou foi um governador, ou foi um presidente da República. Então, acho que no início da construção do município se denominava muito por autoridades estaduais ou federais, né? Duque de Caxias, você põe o nome dos históricos, porque a cidade não tem história ainda, né? Não tem personagens históricos ainda. Mas depois de 100 anos, essas pessoas que participaram da história acabam sendo homenageadas. Gustavo, esse nosso bate-papo aqui, ele vai ao encontro no rádio. Você acompanhou um pouquinho da minha trajetória. E eu sempre tive por objetivo levar a cultura, levar a informação além das notícias. E eu criava quadros, né? E um dia lá apareceu, não sei como, foi por conta da minha rua mesmo. Eu queria saber, eu tinha mudado para a rua Deolinda Otero. Eu falei, mas quem foi Deolinda Otero? Né? E aí eu fui pesquisar rapidamente para descobrir quem... Mas foi uma curiosidade. Eu falei, eu vou levar isso para o rádio. Né? Você sabe quem foi a pessoa que, né, mora na Vila Odilon, a Coab lá, por exemplo, por que ela recebeu aquele nome? Padre Murante, Rua Ipiranga, Rua República, tem alguns nomes assim que você deduz por quê, né? Uhum. Então eu fazia uma pergunta no rádio
as pessoas respondiam e concorriam no final do programa a um brinde. E aí eu acabei descobrindo muita coisa. Você sabe por quê? Naquela época a gente não tinha uma internet tão... Foi na década de 90. Sim, sim. Então as pessoas tinham que realmente pesquisar, né? Tinha uma outra coisa lá que eu fazia que chamava Ligue Decifra. Era uma delícia, porque as pessoas tinham que pesquisar, iam lá na Barça da vida, né? Na Barça da vida, no Conhecer. Hoje não. Hoje você entra no seu site aqui, Nossas Ruas, Nossas Histórias, você vai descobrir tudo. Já tira até a graça se a gente fizesse alguma coisa no rádio. Por isso que me chamou muita atenção o teu site, né? Porque a gente não consegue projetar o futuro se a gente não entender o que aconteceu no passado, não é verdade? Certo. Eu tenho dito muito isso. Então achei fantástica a sua ideia. No seu ponto de vista, na sua visão, qual a importância de a população conhecer a história por trás do nome da rua onde mora ou circula todos os dias? Acho que é mais da área da geografia do que da história, né? A sensação de pertencimento é uma das coisas mais importantes numa comunidade. Estou falando isso como urbanista e como uma pessoa que se interessa pela área social. Quando um morador de um bairro se sente pertencente àquele bairro e sente que o bairro pertence a ele, ele respeita o prédio da escola, respeita a rua, ele não suja, ele tem um comportamento gentil com os vizinhos, porque eles se conhecem, se entendem, têm empatia. E conhecer o nome da rua, conhecer a história da cidade, conhecer quem foram as pessoas, eu acho que faz parte desse processo de pertencimento. Quando alguém... Hoje em dia, eu trabalhando na prefeitura de novo como arquiteto, alguém fala, onde fica a rua tal? E eu sei de cabeça onde fica e quais são os problemas que aquela rua tem. Isso me faz ser cada vez mais oriense. Então, conhecer as histórias, as pequenas histórias cotidianas dos nomes das ruas, significa, para mim, conhecer o lugar que eu amo. Então, é uma forma de amor. Muito importante, né? Vamos falar um pouquinho do caminho oficial. Você já comentou que de 88 para cá somente é que existe uma história por trás da denominação de rua. Mas você sabe como é que funciona o processo para que uma rua receba o nome, desde a indicação na Câmara, passando pela lei, até a placa que vai ser colocada na parede da Sim, rua? Conheço. Eu participei na Secretaria de Planejamento Urbano, que depois mudou para Desenvolvimento Urbano. Toda vez que é criado um novo loteamento, as ruas são denominadas no projeto com letras ou números. Rua 1, Rua 2, 3, do loteamento e tal. E aí, estas ruas com o número passam a estar disponíveis para nomenclatura, para homenagem. E aí, um vereador ou o próprio prefeito quer fazer uma homenagem a alguém que acredita ser de relevância, procura na prefeitura esse departamento de aprovação de projetos, onde tem toda a lista de logradouros, né, ruas, praças, que ainda não tem nome, e aí elege uma das ruas lá para fazer essa homenagem. Aí cria um projeto de lei, então, eu quero homenagear meu sogro, por exemplo. Então, escrevi um histórico sobre o Lauro Zimmermann Filho, passei para o vereador, na época, o Vadinho, que fez um projeto de lei e aprovou a rua do Moradas, ali perto de Itamaraty. Então, é esse o processo. Passa por alguém pedir para o vereador, ou o vereador sentir a necessidade de fazer a homenagem, procuram as ruas que estão disponíveis ainda sem nome, criam um projeto de lei, anexa nesse projeto o histórico, e aí vai para a Câmara para ser votado. Aí vai para o plenário, aprovado. Aí o prefeito sanciona, publica a lei e aí a rua passa a ser oficialmente, inclusive vai ter números de CEP, vai ter tudo o resto. Deixa eu fazer duas perguntas para você. Eu ouvia muito isso, aliás eu ouço até hoje, inclusive em cima daquilo que você falou, o vereador só dá nome de rua, né? Por que as pessoas só denominam ruas depois que elas morrem? Por que essas homenagens não podem ser feitas em vida ainda? Isso está na lei orgânica do município. Eu acho que o motivo é um motivo filosófico, vamos dizer assim, de que
uma pessoa viva ainda pode cair em desgraça, pode ainda fazer alguma coisa que desabone. Então, se homenagear alguém em vida, corre o risco de você homenagear alguém que venha depois ser um problema, deixar de ser herói e passar a ser vilão. Então, eu acho que é isso está na lei, está na Constituição também, mas na lei orgânica do município, que é a lei principal da cidade, diz que só depois de 1 ano de falecimento é que a pessoa pode ser homenageada. E existe a possibilidade, você que pesquisou bastante, de haver, por exemplo, nós temos, como eu disse no Matilde, ruas que são denominadas com nome de municípios. A substituição de um nome de rua? Olha, já teve isso na região central e na região para baixo da linha ali, a Vila Perino, as ruas, algumas ruas mudaram de nome. A mais famosa que eu lembro agora é a Rua Sergipe, antiga Rua Sergipe, que hoje é Antônio Carlos Mori. Que teve uma mudança de nome para poder homenagear uma pessoa, porque a lei orgânica atual diz que depois de 10 anos, um nome não pode ser alterado. Ficado ali. Pode ser modificado. Então, só depois de 10, antes de 10 anos pode ter. E teria que ter uma justificativa muito boa para poder trocar um nome, porque uma homenagem a alguém deixar de ser homenagem é meio chato, né? Você homenageia um, mas ofende outro. Então, acho que essa o que aconteceu aqui é que algumas ruas que tinham nomes não de pessoas, né, como Sergipe, passasse a um de uma pessoa. Ali naquela região tem muito estado, né? Rua Pará, ruas sim. Sergipe. Assim como no Matilde eu fiz a referência dos municípios. Então, tem isso. E tem um problema também, às vezes, hoje em dia, se eu for mudar o nome de uma rua, todos os documentos de todos os imóveis daquela rua vão ter que ser alterados. Se tiver um comércio, não só o IPTU, né, mas também a matrícula do terreno, mas a empresa vai ter que mudar o seu contrato social para alterar o nome. Então, dá muita dor de cabeça mudar o nome de uma rua. Onera, né? Onera bastante. Vai onerar. Olha, Gustavo, a gente ainda vai colocar mais um pedacinho, mais um trecho aqui da gente mexendo no teu site, que é fantástico. E a gente vai falar aqui sobre a memória, urbanismo e identidade da cidade. Você participou da revisão do plano diretor e de debate sobre o futuro urbano de Ourinhos. De que maneira a escolha dos nomes das ruas também ajuda a contribuir na identidade coletiva da cidade? Acho que eu já falei um pouco sobre isso, mas quando você... É interessante, eu vou falar sobre bairro. Bairro é uma coisa interessante de pertencimento. A gente estava falando sobre isso hoje. A gente vai fazer um estudo sobre o que precisa ser melhorado em relação a essa gestão, o que precisa ser alterado pelo plano diretor. E uma coisa que a gente falou sobre a relação de bairro, porque hoje em Ourinhos existe na lei o bairro, mas as pessoas não usam muito esse conceito. O conceito de bairro é uma coisa maior do que o loteamento. O loteamento é alguém que tem um terreno, resolve um terreno grande, resolve fazer casas ali, ruas e lotes para vender. O bairro é uma questão mais de conhecimento econômico e social das pessoas. Então, um exemplo muito bacana é a Vila Margarida. Todo mundo conhece a Vila Margarida. A Vila Margarida é um bairro famosíssimo de Ourinhos. Tem uma identidade própria lá. Tem uma praça e uma igreja, certo? O que é incrível, a praça da Vila Margarida e a igreja da Vila Margarida são na Vila Sá. Então, o que é Vila Margarida para o conhecimento das pessoas é uma área que vai desde a Rodrigues Alves até depois da APAE. Só que neste caminho tem a Vila Sá, tem a Vila Margarida, tem Jardim Brasília, tem Vila Bela Vista. Todos esses jardins, bairros que estão ali, loteamentos que estão ali, fazem parte de um coletivo conhecido como Vila Margarida, que as pessoas se identificam com Vila Margarida. Então, esta ideia de bairro desse tamanho, com essa dimensão, é que é importante. Então, a nomenclatura, o nome que as pessoas usam, então, não adianta você colocar o nome de um parque. O parque chama Olavo Ferreira de Sá, mas todo mundo chama de FAP. O nome oficial é uma coisa. A gente até fez uma brincadeira esses dias antes de você vir, né? O como é e como é conhecido. Né? Isso, é isso. Barra Funda é a Nova Sá. Praça dos Burgueses. Pior.
Pior, Barra Funda é pior ainda, porque a Barra Funda todo mundo acha que é Nova Sá. E é só Vila Nova. É Vila Nova. Porque existe a Vila Sá e a Vila Nova. E as pessoas começaram a chamar de Nova Sá, mas no documento é só Vila Nova. Aí tem a Praça dos Burgueses, tem o Redondo do Mitu, que é como as pessoas conhecem. Praça do Seminário. Praça do Seminário. A Praça da Catedral. Todas essas praças têm um nome. Praça da Vila Kennedy tem um nome. Tem um coitado lá que tem um nome lá que ninguém lembra. Como é conhecido, né? Sim, então. O popular. Até os postos de saúde. O posto de saúde da Coab tem um nome lá, o doutor Hélio Milhari. Fundamental para a história da cidade. E fica postão. É o postão. Postão, posto da Coab. Gustavo, além da arquitetura, você também escreve crônicas, já publicou livro. Como é que você enxerga o entrelaçamento entre arquitetura, urbanismo e a narrativa cultural das nossas ruas? Bom, eu sou amante de cultura, a ponto de ter casado com uma atriz e professora de teatro, né? E isso, essa minha relação com a cultura sempre foi muito intensa. Meu mestrado foi sobre cinema. Eu dei aula de história da arte, história da arquitetura. Eu gosto muito da parte cultural. Fiz vários projetos da lei Aldir Blanc e da lei Paulo Gustavo. E então eu acredito muito que a arquitetura não é engenharia. Engenharia e arquitetura são muito próximas, mas a arquitetura é a parte cultural da engenharia. A hora que você vai construir uma casa, ela parar em pé é engenharia. Ela fazer alguém morar feliz lá dentro é arquitetura. Alguém ser feliz ali dentro. A cidade também. Você fazer a cidade funcionar com a rua, com a largura certa, com a canalização por baixo, a energia que tem, a iluminação do poste, isso é engenharia. Agora, fazer uma cidade que tenha praça em que as pessoas vão, se encontram e são felizes, é urbanismo. Então, e isso é cultura. As pessoas olharem para uma praça e falarem, tenho vontade de ir ali, me sinto seguro em ali, é ali que eu encontro as pessoas que eu gosto. Eu falo sobre praça muito, porque eu acho que a praça é equivalente à sala de estar da casa. A praça é a sala onde as pessoas vão lá para estar, para se encontrar, para conversar, para bater papo. Então, o urbanismo tem muito a ver com cultura, porque uma cidade tem as mesmas ruas, praças, prédios, uma e outra. Só que uma as pessoas acham bonita, outras as pessoas acham insegura, ou triste, ou feia. Então, é a cultura envolvida nesse processo de construção da cidade que faz a cidade ser boa ou ruim para o morador. Você também você citou aí da sua participação no conselho do CONDEP, né? Uhum. E fala muito sobre acessibilidade. De que forma pensar os nomes e a sinalização das ruas, como isso pode refletir uma cidade mais inclusiva? Bom, a cidade ser inclusiva é pensar com os olhos dos outros. Não é só porque eu consigo caminhar bem com certa velocidade, com duas pernas, que eu vou achar que todo mundo consegue atravessar a rua com a mesma velocidade que eu. Não é só porque eu consigo subir um degrau que eu vou ter que achar que é normal que tenha degrau em toda a cidade. Então, isso aí é importante a gente ter essa visão, olhar para o outro, enxergar as dificuldades do outro e enxergar as próprias possíveis dificuldades futuras, né? Isso tudo é muito importante. Mas, voltando a falar de pertencimento, né? Se eu sei o nome da minha rua, sei o nome do meu bairro, por que chama assim, e eu gosto daquele lugar e gosto da comunidade que tem em volta, eu começo a olhar para as pessoas e começo a olhar, puxa, aquela mulher tem um filho com deficiência que tem que levar todo dia até o ponto de ônibus. Podia ter uma rampa ali, né? Aquela mulher, todo dia, leva a criança de colo até a creche naquele carrinho. Não tem um espaço para ela passar, porque entre a árvore e o poste não passa o carrinho dela, ela tem que sair na rua. Tem o calçamento adequado. Se eu tiver com os olhos para enxergar o outro e enxergar o problema do outro, a minha cidade, assim, toda a cidade vai desenvolver. Na hora que eu for fazer a minha obra na minha 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 min
não vou varrer sujando o do vizinho. Essa coisa de pertencimento toda tem a ver com a gente se respeitar. Eu vou falar uma coisa, por exemplo, uma coisa que eu me lembrei agora que é assim, muito importante sobre... Você faz a escola, mas as pessoas depredam a escola. Aí você fala, eu vou falar de um caso específico. Paulo Freire, MF, que tem uma quadra coberta. Eu passei um dia lá no domingo, as crianças jogando bola na rua e a quadra coberta fechada, trancada. Não tem acesso à população, não tem acesso ao bem público que elas pagam imposto. Essas crianças, esses adolescentes que têm que jogar bola no asfalto da rua, disputando espaço com o carro, tendo uma quadra, vai respeitar a quadra como dela? Tem que pensar nisso. Então, esse pertencimento, aquilo me pertence, então eu protejo, é mais barato do que arma, câmera, vigilância. Se a pessoa pertence, ela não quebra. Não vai, né? Das ruas que a gente tem hoje, quais você considera mais emblemáticas pela história que elas carregam? Puxa vida, essa é complicada. Eu gosto da Expedicionário, né? A história da participação de Ourinhos na Revolução. Acho interessante. Mas assim, nome emblemático. Eu gosto da Vila Odilon, que tem nomes que eu acho que são coisas interessantes, como Constituição, República, Liberdade, Independência. São palavras importantíssimas que a gente tem que ter como sentimento, né? Que nós como pessoas democráticas queremos que a República seja respeitada, que a independência seja respeitada, que a liberdade seja respeitada e que a Constituição seja levada a sério. Acho que isso acho que é um bairro que tem uma história bem bacana de nomenclatura. Emblemática. Que ainda não foi analisada dessa forma. Eu, pelo menos, nunca tinha pensado dessa forma. E se você puder sugerir hoje um nome simbólico para uma nova rua em Ourinhos, qual seria e por quê? Vou contar uma história para você muito séria agora. Entre esses projetos que eu fiz culturais, ontem eu entreguei oficialmente um projeto que era um site sobre o dicionário do Clóvis Queiradia. Clóvis Queiradia, para quem não conhece, infelizmente não conhece, mas foi um ser humano fenomenal, muito importante para a cidade. Foi prefeito, médico, e ele tinha uma relação com as palavras indígenas muito legal. Ele fez um dicionário com mais de 30 mil verbetes com palavras da língua portuguesa de origem indígena. Muito legal, ganhei de presente esse livro, devoro de vez em quando ele e criei um projeto que mudou muito. Eu ia fazer a versão digital dele, mas depois eu percebi que isso ia dar problema com a editora e que eu convidei uma pessoa de ascendência indígena que fazia teatro com a Karina e que é professora de história para ser a proponente do projeto, e hoje ela assumiu esse site. O site chama Peabiru Caminhos. Peabiru é um caminho dos indígenas que é baseado nessas palavras que o Clóvis fez. Então, ontem eu estava fazendo essa exposição e o Clóvis fez algumas creches. Nos 4 anos de governo ele fez mais creches que isso, fez 6 ou 7 creches. Mas uma chama Inhandeara, uma chama Marupiara, outra Curumim, outra Curupira. E isso tudo são nomes, palavras indígenas. E eu vou falar uma coisa assim que eu vou receber crítica por isso, mas isso é do meu coração. Eu acho que os bandeirantes, apesar de terem sido importantes para a ampliação das divisas, eles foram cruéis demais com os indígenas. Então, eu acho que homenagear bandeirantes hoje em dia me parece uma coisa estranha. Porque os indígenas, que têm uma história muito rica, tem muita coisa a ver conosco, foram dizimados. Então você falou, qual o nome seria importante? Eu queria nomear alguma rua, até talvez a Rua Bandeirantes, que fica na Vila Sá, na Vila Margarida, ser chamada de Clóvis Queiradia. Mas eu acho até que pode ser algo maior, uma escola ou um centro médico,
porque ele foi muito importante para a cidade. Foi. E poucas pessoas sabem dessa história do porquê ele ter denominado essas escolas, essas creches com nomes indígenas, né? Poucas pessoas sabem. Agora vamos descobrir aqui também no nosso podcast. Por exemplo, Nhandeara quer dizer nosso Deus, que pode ser o nosso Senhor, Cristo, ou o indígena, ou o de outro povo qualquer. Denominação. Nhandeara é nosso Deus. Gustavo, para terminar, o que viver em Ourinhos mudou em você como pessoa e como profissional? É a palavra tudo, acho que mas eu vou explicar. Como pessoa, mudou essa coisa do pertencimento. Eu que nasci em São Paulo, conheço muito bem a cidade, lógico que eu não conheço toda, porque São Paulo é enorme. Aqui eu me sinto gente, aqui eu me sinto alguém, é o que eu falo sempre. Em São Paulo, se eu caísse, tivesse um ataque do coração do lado do meu prédio, na calçada, iam passar por cima de mim e não iam olhar para minha cara. Aqui, onde quer que aconteça um problema comigo, tem sempre alguém que sabe, olha, é o professor, olha, é o arquiteto, olha, o amigo de não sei quem, é o Gustavo. Eu vou ser atendido porque alguém vai me reconhecer. E isso é uma diferença muito grande no meu sensação, no meu sentimento de pertencimento. Então, e aí eu acredito que eu me dediquei muito à cidade e a cidade me devolve muito. Isso é importante. Mudei de conhecer pessoas aqui que mudaram minha vida, como minha esposa e os filhos dela, que passaram a ser meus filhos, amigos como você. Eu não teria espaço para estar no rádio falando em São Paulo. Então, mudou na minha vida pessoal tudo isso. E profissionalmente, eu não era urbanista em São Paulo, porque eu tinha que me dedicar a algum tipo de trabalho para trabalhar numa empresa especializada de alguma coisa. Aqui eu pude ser abrangente o suficiente, trabalhar para várias formas de arquitetura e urbanismo, e pude vir a ser professor da área que hoje eu descobri que eu amo. Então, profissionalmente, eu cresci muito aqui. Muito bom. Bom, Nossas Ruas, Nossa História está no ar no site que é o ruasourinhos.com. ruasourinhos.com.br. E vamos, eu espero que você volte aqui mais vezes e volte até para conversar com o presidente da casa, para, quem sabe, ver a forma legal de fazer um link no site da Câmara, talvez até no site da Prefeitura também. Eu acho que é de suma relevância para a nossa população e para as populações de outras cidades também. Muito obrigado, Gustavo. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, suas considerações finais. O site, que acho muito importante, muito legal, tem uma homenagem ali também, que agora estão fazendo homenagem a ela, mas eu já fiz antes. A Neuza Fleury, que foi secretária de Cultura, pessoa muito importante na cultura de Ourinhos, queria, naquele paredão do banheiro do lanchódromo, colocar uma foto, que ela ficou pensando em como seria essa foto, em azulejo pintado, ou coisa assim. Uma foto antiga, famosa, dos calceteiros, as pessoas que colocam o paralelepípedo na rua Henrique Tocalino, ali onde é o lanchódromo. E ela queria colocar essa foto. E eu escolhi essa foto, que ela não conseguiu fazer, como capa do site. Fantástico, né? Então foi uma homenagem a ela, de certa forma. Muito bom. Gustavo, muito obrigado, tá? Espero que você volte mais vezes para a gente debater, conversar sobre outros assuntos também. E quero agradecer o seu carinho, a sua audiência aqui na TV Câmara 31.3. Vai lá na busca de canais, sintonia automática, você que está nos vendo pelo YouTube, que você vai encontrar o 31.3 da TV Câmara. É de graça, tá? Pode nos acompanhar também pelo FM 105.3, pode nos acompanhar também, claro, pelas redes sociais, que é o Facebook, Instagram e o YouTube, onde nós temos todos os podcasts e outras matérias que nós estamos produzindo aqui com os melhores profissionais da cidade de Ourinhos. Muito obrigado, gratidão pelo hoje, para que sejamos merecedores daquilo que nós almejamos amanhã. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, até lá.